Com uma família inteira lançada nesse primeiro trimestre de 2023 e que já passou pelo canal em vídeos individuais, chegou a hora de preparar um guia da linha Moto G da Motorola. Mas essa linha ainda tem concorrentes, que são os próprios Moto G do ano passado e que ainda estão à venda no varejo e podem valer a pena. Bora ver o que uma das linhas mais icônicas da história da telefonia móvel tem para oferecer? Fica aqui que eu te conto. E se você gostar de qualquer um dos modelos que a gente falar por aqui, basta clicar no botão ver produtos que fica na parte de baixo do vídeo. Essa é uma nova funcionalidade do YouTube que te permite encontrar os produtos que estamos falando, comparar o preço nas principais lojas confiáveis e ainda saber quais outros conteúdos foram criados aqui na plataforma para o mesmo equipamento. É uma forma muito legal de você dar o próximo passo dentro da própria plataforma. Recados dados, bora falar de Moto G? Pode subir a vinheta. Eu quero começar esse guia pelos modelos desse ano em ordem crescente. O Moto G23 é o mais básico dessa família para 2023. O G23 tem uma carinha de A30 com esse acabamento em plástico degradê na cor azul. Depois de anos de som mono, agora a Motorola traz som estéreo e de boa qualidade. O aparelho é bem leve, pesando 184 gramas. Na tela, são 6,5 polegadas com tecnologia IPS e resolução de 720 por 1600 pixels e picos de brilho de 400 nits. Ele tem 90 Hz de taxa de atualização. Eu gostei do equilíbrio das cores que vem de fábrica e não precisei fazer nenhuma modificação para poder usar de um jeito mais confortável. Como todos os modelos lançados nesse ano, ele vem com Android 13 embarcado e vai chegar até o Android 14 e só. Detalhe para a interface MyUX, cada vez mais redondinha e confortável de usar. Só que esse modelo aqui tem alguns cortes. O primeiro é o aplicativo Moto, que permite personalizar essa interface, alterando o formato e a disposição dos ícones e outras informações do Android. O outro é o Moto Secure, que tem funções bem interessantes de segurança, como a proteção do Wi-Fi, o PIN embaralhado e a pasta segura. Por dentro, ele vem com o chipset Helio G85, que se mostrou competente nesse período de testes. É um upgrade em relação ao modelo do ano passado, que tinha o Helio G37 como SoC. Ele roda com 4 GB de RAM e 128 de armazenamento interno, mas tem expansão por microSD. A bateria tem 5.000 mAh, mas seu carregador demora 2 horas e 10 para chegar de 0 a 100. O conjunto de câmeras tem na traseira, principal de 50 megapixels, auxiliado por uma ultrawide de 5 e uma macro de 2 megapixels, e na frontal são 16. No geral, esse conjunto vai bem com boa luminosidade com a câmera principal, mas sofre com HDR. A ultrawide é afetada pelo olho de peixe e a macro não deveria existir. No final do dia, ele não brilha em nada, mas poucas coisas decepcionam. Ele ainda tá caro, na casa dos R$ 1.400, mas será uma ótima pedida quando estiver próximo dos 1.000. O Moto G53 é o intermediário entre esses intermediários. Também tem construção em plástico, que tenta emular de alguma forma o efeito da traseira dos Edge 30 Fusion e Ultra. Na tela, a Motorola tomou uma decisão difícil de entender. Isso porque o display é HD, com resolução de 720 por 1600 pixels, com 6,5 polegadas e 120 Hz de taxa de atualização e tecnologia IPS. Só que a tela do G52, que a gente vai falar daqui a pouco, tinha 6,6 polegadas e era OLED, no chipset Snapdragon 480. Mas antes de você torcer o nariz, a gente mostrou no review dele que ele compete de igual para igual com o Snapdragon 720G. Ele é acompanhado de 128 GB de memória expansível, mais apenas 4 GB de RAM, o limite para o Android rodar bem. A troca entre os aplicativos às vezes é lenta, e mesmo a mudança de funções dentro do mesmo aplicativo, você percebe que ele tem que respirar antes de executar a tarefa. Aqui já entram os aplicativos que faltavam no G23, o Moto e o Moto Secure. Além do 5G, que está em quase toda a família, esse aqui tem um fato curioso, que é o suporte ao eSIM. É um teste de mercado que a Motorola está fazendo para sentir a reação do seu público consumidor. Ele traz bateria de 5.000 mAh com carregador de 20 watts que entrega a carga completa em 1 hora e 51. Partindo para as câmeras, o conjunto traseiro tem na teoria 2, mas na prática é uma só. O sensor principal tem 50 megapixels e tem abaixo dele uma macro de 2 megapixels que só tá ali pelo design. É difícil entender, porque o Moto G52 vinha com uma ultrawide de 8 megapixels. Eu notei que o pós-processamento pode ser mais rápido e que a câmera em alguns momentos engasgou para fazer a troca da lente principal para macro ou para frontal. E esse aqui é um aparelho que ficou devendo em relação ao modelo do ano passado, o G52. E o seu preço atual, de R$ 1.709 no site da Motorola, acaba afastando potenciais compradores, mas eu já te explico por quê. O Moto G73 mantém a construção em plástico fosco. É uma traseira lisa, sem nenhuma textura ou efeito de iluminação que modifica a cor. Diferente dos seus irmãos menores, que entregam telas apenas HD, aqui a Motorola evoluiu. São 6,5 polegadas com resolução Full HD de 1080 por 2400 pixels, com taxa de atualização
atualização de 120 Hz. Ele mantém o som estéreo com inscrição Dolby Atmos. Por baixo do capô, a Motorola escolheu o Dimensity 930 como seu chipset, combinado com 8 GB de memória RAM e memória expansiva de 128 GB. Ele também tem suporte ao App Moto e ao Moto Secure, que são ganhos importantes na personalização e também na segurança da sua interface de usuário. Aqui também são 5.000 mAh de bateria, que não rende tão bem quanto seus irmãos desse ano quando o tanque está esvaziando. Por outro lado, tem a parte boa, que é o carregador de 30 watts, que fez de 0 a 100 em 1h17. Em câmeras, a Motorola segue a mesma linha na família, com apenas 2 câmeras traseiras. Mas aqui, a empresa escolheu, além da principal de 50 megapixels, uma ultrawide de 8 que também faz o modo macro. Assim como toda a família, a resolução máxima de gravação é de 1080 pixels a 30 quadros por segundo. A câmera principal está super bem ajustada, redondinha. Nas situações de boa iluminação, ela performa muito bem nas cenas urbanas. A ultrawide também vai bem em situações de boa luz, captando o assunto em geral, mas como são apenas 8 megapixels, já perde um pouco de detalhes conforme você amplia a imagem. E é aí que entra o modo macro que é feito pela ultrawide. O resultado final é até ok quando você vê a foto, mas o processo para conseguir fazer essas fotos é complicado. Ele demorou para focar e não entregou a aproximação que eu queria. A frontal é condizente com a sua faixa de preço, entregando um resultado ok nas selfies, apesar de sofrer um pouquinho em ambientes claros. O Moto G73 é um bom aparelho, com desempenho bem ajustado, construção bacana para o intermediário, bateria que dá conta do recado e carregamento rápido. Você acha no site da Motorola por R$ 1.799 à vista, e isso o coloca como uma excelente opção abaixo dos R$ 2.000. E só lembrando que se você gostar de qualquer modelo que a gente falar aqui, dá para encontrar o preço e os links para lojas confiáveis aqui dentro do YouTube. É só clicar no botão ver produtos para conferir, e deixa eu continuar. A gente já passou pela família Moto G de 2023, mas ainda dá para achar modelos de 2022 no site da Motorola. E aí vale dar uma passada mais rápida por eles, pensando mais no custo-benefício do que nas especificações. Que tal? O Moto G22 ainda está à venda com um preço bem competitivo, de R$ 989 à vista. O mais basiquinho dos Moto G do ano passado também tem tela IPS HD de 6.5 polegadas com 90 Hz de taxa de atualização. Também tem bateria de 5.000 mAh com carregador de 20 watts e tem um conjunto de câmera tripla na traseira, com principal de 50 megapixels, ultrawide de 8 e macro de 2. Para fechar, frontal de 16 megapixels. Ele ainda não contava com 5G na época. O som é mono e o brilho era bem baixo para uso externo. No review, a gente mencionou vazamentos de luz e alguma lentidão nos jogos, até por conta do MediaTek G37, que é o seu processador. Mas a câmera é ok para sua faixa de preço, a construção é boa e a bateria manda bem. Um pouquinho acima está o Moto G32, que chegou num segundo momento do ano passado. Ele já traz tela Full HD de 6 polegadas e meia e IPS LCD com 90 Hz. Construção em plástico que foi elogiada no nosso review sobre ele até. O chipset é o Snapdragon 680 com 4 GB de RAM e 128 de armazenamento. Ele engasgou em jogos pesados como Asphalt 9, mas rodou de forma satisfatória a maioria dos games, mesmo demorando para carregar Genshin Impact. A bateria tem os mesmos 5.000 mAh e mandou bem nos testes que a gente fez. São 3 câmeras traseiras, principal de 50, ultrawide de 8 e macro de 2 megapixels. A gente gostou das fotos com a câmera principal, mesmo com alguns probleminhas no foco que são até naturais para essa faixa de preço. E mesmo a ultrawide também. Só a macro que ficou devendo, não tem jeito. A frontal tem 16 megapixels. Esse carinha talvez seja a melhor pedida nesse momento, porque ele está custando menos de R$ 1.000 no site da Motorola, ou 989 no momento que eu escrevi esse roteiro, e tá valendo muito a pena, mesmo comparado ao G23 mais atual. O G42 também é uma boa pedida, já que ele está saindo por R$ 1.079, que é um preço bem competitivo. Ele já salta para uma tela OLED. A gente comentou que ele é uma espécie de versão especial do G52, já que os dois compartilham o mesmo tipo de tela, o mesmo chipset, o mesmo conjunto de câmeras e até a mesma carga de bateria. Eu comentei sobre a tela G OLED, mas ela também é Full HD com 6.4 polegadas, mas que se mantém com 60 Hz na taxa de atualização. Ele usa o Snapdragon 680 com 4 GB de RAM e 128 de memória expansível. A bateria tem os mesmos 5.000 mAh de toda a linha. E bom, vamos para as câmeras. Um conjunto triplo traseiro, que tem a câmera principal de 50 megapixels como principal, auxiliada por ultrawide de 8 e macro de 2, como eu já falei bastante até. E eu já te adianto que é o mesmo conjunto do G52, e isso vale também para a câmera frontal. No review, a gente comentou que a câmera sofre com o pós-processamento mais fraco do chipset, embora seja um consenso que a principal mande bem. E aí sobrou pouco para falar do Moto G52, afinal, eles compartilham a maior parte das especificações.
A tela do G52 é maior que a do G42, com 6.6 polegadas, OLED também, mas aqui com 90 Hz. O conjunto de câmeras é basicamente o mesmo, a não ser por um detalhe, que é a abertura maior da lente, curiosamente, do G42. Mas se eles compartilham praticamente as mesmas configurações, qual é a grande diferença a favor do G52? É o suporte ao 5G. Mas para ter um ponto ainda mais forte a favor desse modelo, eu citei que o Moto G53 lançado nesse ano perde em muitos aspectos para esse carinha aqui. E por isso eu preciso lembrar que hoje, no site da Motorola, você acha ele por R$ 1.169 à vista, que basicamente coloca esse cara com o melhor custo-benefício desse guia, à frente do G22 e do G42, que são pouca coisa mais barata, mas esbarram na conexão apenas 4G. E eu vou fechar esse listão com o Moto G82. Ele era o intermediário mais premium de 2022, e mesmo a construção em plástico já busca fazer um refinamento maior. Já que a Motorola abandonou a ideia de ter um Moto G flagship, como foi o caso do G200, a alternativa então foi adotar uma construção mais legal para os intermediários mais top. Até a tela tem bordas mais finas por ser uma AMOLED. As suas 6.6 polegadas tem resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz. O processador já sobe para o Snapdragon 695, que é o melhor da série 600 da Qualcomm e já bate os 6 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. A gente gostou no review do desempenho dele em jogos, sem notar engasgo ou travamento. Isso vale no multitarefa e em aplicações mais pesadas. A Motorola travou suas baterias nos 5.000 mAh e teve um desempenho bem econômico no gasto de energia. Câmeras, vamos lá. O mesmo conjunto do G42 e G52. É repetitivo, mas não tem jeito. Principal de 50 megapixels, ultrawide de 8 e macro de 2 com frontal de 16 megapixels. Nos nossos testes, a gente viu bons resultados com boas condições de luz, mas faltou otimização em ambientes fechados. A ultrawide também vai razoavelmente bem, mas as macros não, assim como as selfies. Ele tá saindo por R$ 1.529 à vista. E aí o raciocínio precisa ser a comparação com o G73, que usando os preços do site da Motorola, tá menos de R$ 200 mais caro. O G82 vai melhor em tela e tem uma câmera traseira a mais, enquanto o outro tem mais RAM e armazenamento. Mas para concluir, vamos fazer juntos um racional? E aqui eu vou considerar só os preços da fabricante, desconsiderando o varejo. No momento que eu produzi esse roteiro, o G53 e o G73 têm o mesmo preço no site da Motorola, ou seja, R$ 1.709 à vista. Nessas condições, a gente descarta o G53 se for pensar apenas em modelos desse ano. E o G53 perde a batalha também para o seu antecessor, nas especificações e também no preço, já que o G52 sai por R$ 1.169 à vista. E isso faz dele o melhor custo-benefício de todo esse guia, sem sombra de dúvidas. Até pela diferença de preços pensando no G22, que é o mais básico do ano passado, fica bem pequena e esses irmãos menores não têm 5G. Mas se a grana estiver curta, os R$ 989 à vista para o Moto G32 valem a pena se não dá para passar dos R$ 1.000. Então, para fechar o raciocínio, a gente tem o G32 abaixo dos 1.000, o G52, que é o rei do custo-benefício com 5G, e entre o G73 e o G82, a escolha fica entre tela ou desempenho. Nessa faixa, eu prefiro ter mais RAM, então eu acabo ficando com a linha do ano passado. Mas essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Me conta aqui nos comentários. Aproveita para deixar o like se você gostou do vídeo e compartilha esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que está procurando um Motorola no precinho, fechou? Da minha parte eu fico por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!